Gente, tudo bem? Direito com Elas, hoje nossa primeira aula do mini curso de Direito das Sucessões. Nós vamos passar, conforme a gente já anunciou, nós vamos passar por todos os artigos do Código Civil que falam sobre sucessões. Então hoje, primeira aula, nós vamos tratar dos artigos 1784 ao 1790, 1784 a 1790, falando a respeito da SAICINE, da abertura da sucessão e qual é a lei que rege as sucessões e onde ela considera-se aberta. Vamos lá? Vamos começar? Vamos falar então do princípio da SAICINE, que é o princípio do direito francês que determina que a herança se transmite para os herdeiros legítimos logo após a morte do autor da herança. Então lá no 1784 nós temos aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, mesmo havendo o testamento, imediatamente é considerada entregue a herança com o falecimento do seu autor. Mesmo que posteriormente o testamento seja aberto, para todos os efeitos, mesmo quando ocorre renúncia ou ocorre aceitação da herança, aqueles atos retroagem a data da morte. Aliás, o que indica a abertura da sucessão é justamente o momento da morte. Então, o que é a SAICINE? O que é o princípio da SAICINE? Transmissão imediata dos bens do falecido para os seus legítimos herdeiros legítimos e testamentários, conforme o artigo 1784 do Código Civil. O 1785 menciona também onde é considerada aberta a sucessão. Então vamos por partes, gente. Uma coisa é a abertura de inventário, outra coisa é a abertura da sucessão. A abertura do inventário é o processo pelo qual eu vou regularizar a situação dos herdeiros que já foram contemplados com a herança no momento do falecimento. A abertura da sucessão é o momento em que a sucessão, ou seja, a transmissão dos bens, considera-se aberta. Essa abertura da sucessão ocorre no exato momento da morte. Então, a abertura da sucessão ocorre no exato momento da morte. E onde considera-se aberta a sucessão, de acordo com o artigo 1785 do Código Civil? A sucessão considera-se aberta no último domicílio do falecido. Então, mesmo que a pessoa tenha falecido nos Estados Unidos, na Europa, na Espanha, na França, ou seja lá onde for, não é esse o local considerado para efeitos processuais, para efeitos legais. A abertura da sucessão é considerada no local onde era o último domicílio do falecido. Então, se a pessoa morava em São Paulo e faleceu em Santa Catarina, o último domicílio é São Paulo, então a sucessão considera-se aberta no último domicílio. Então, o que marca a abertura da sucessão não é o local da morte, e sim o local do último domicílio do finado, de acordo com o artigo 1785. Como acontece a sucessão de acordo com o artigo 1786? A sucessão dar-se-á por lei ou por disposição de última vontade. Por isso que nós temos duas espécies de sucessão. A sucessão que ocorre por força da lei chama-se sucessão legítima. Ela que define quem receberá a herança, quem são os herdeiros necessários, quem são as pessoas aptas a receber. E a disposição de última vontade é o que nós conhecemos como testamento. Então, o testamento é o documento que indica a última vontade do finado. Então, a herança tanto pode ser transmitida pela lei, ou seja, na sucessão legítima, quando pode ser transmitida por testamento, que é a última vontade do finado. Aí ela se chama sucessão testamentária. Aí, 1788, nós temos: morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. Subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: é possível que eu tenha num mesmo falecimento uma sucessão legítima e uma sucessão testamentária. A pessoa pode fazer um testamento só com relação a alguns bens que ela tinha. Então, ela, por exemplo, tinha um patrimônio de R$1 milhão, e nesse monte de R$1 milhão eu tinha, por exemplo, carros, ou tinha casa ou apartamento, só que ela fez um testamento e deixou apenas os carros para algumas pessoas. Então, nesse caso, os carros que estão previstos no testamento e que não atingem toda a herança serão entregues pelo testamento, por disposição de última vontade, ou seja, farão parte da herança e da sucessão testamentária. Os outros bens que restarem, que não são esses carros, farão parte da sucessão legítima, aquela deferida pela lei, e que a lei determina quem são os herdeiros aptos a receber. Então, eu posso ter numa mesma sucessão a legítima e a testamentária sem nenhum tipo de problema.
1789, uma condição extremamente importante, gente, e que ao longo das nossas aulas vocês vão ver que é fundamental essa informação. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de metade da herança. 1789 fala em herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Então vamos lá. Herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Ou seja, gente, se eu tiver descendentes, ascendentes ou cônjuge, eu não posso deixar no testamento toda a minha herança para outras pessoas. Por quê? A lei protege a herança dos herdeiros necessários. É o que nós chamamos de legítima. Então, a legítima é o conjunto de bens que pertence por força da lei aos herdeiros necessários. A legítima compõe-se, melhor dizendo, de 50% do patrimônio. Então eu posso afirmar que uma pessoa que tem herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuge, ela tem um patrimônio total de 100%, e desse patrimônio total de 100%, ela só pode dispor livremente por testamento de 50%. Esse 50% eu chamo de cota disponível. Por que esse nome? A cota disponível refere-se aos bens que eu posso dispor livremente por testamento, da forma como eu quiser, para quem eu bem quiser. Os outros 50% chama-se legítima, cota legítima, que pertence por lei aos herdeiros necessários. Então, tendo herdeiros necessários, eu só posso dispor livremente dos meus bens de 50% do patrimônio. Certo? Então, 50% para quem eu bem quiser. Eu posso, inclusive, deixar bens para uma pessoa que já foi beneficiada na legítima. Por exemplo, se eu tenho 2 filhos e uma esposa, então 50% pertencem aos herdeiros necessários, que são os meus filhos e a minha mulher, ou meu marido. Eu posso deixar a minha outra parte disponível, os outros 50%, para um dos meus filhos apenas? Posso, porque a lei permite que eu deixe os meus bens para quem eu bem quiser, a exceção de alguns casos que nós vamos ver em vídeos posteriores, mas eu posso deixar 50% dos meus bens para o meu filho favorito, aspas, né? Para aquele que eu acho que mereça mais, aquele que tem menores condições, aquele que teve mais problemas na vida. Então eu escolho, e essa escolha pode recair sobre pessoas já beneficiadas com a outra metade. Então, recapitulando. Então a cota de quem tem herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuge, é dividida em 2 partes. A legítima, que pertence por lei aos herdeiros necessários, e a cota disponível, que eu posso deixar por testamento para quem eu bem quiser. Se eu não tiver herdeiros necessários, posso deixar para quem eu quiser? Total, 100%? Posso. Posso deixar 100% pro meu clube favorito, posso deixar 100% pro meu melhor amigo, 100% para uma instituição de caridade. Se eu não tiver herdeiros necessários, eu posso deixar os meus bens para quem eu bem quiser, inclusive 100%, a totalidade dos meus bens. Certo? Inclusive se eu tiver irmãos, porque irmãos são herdeiros, mas não são herdeiros necessários. Portanto, se eu quiser afastar os meus irmãos da minha sucessão, eu posso. Basta fazer um testamento deixando 100% dos meus bens para uma outra pessoa, e nesse caso os meus irmãos não receberão nada da herança, porque eles não são herdeiros necessários. Porque herdeiros necessários, repetindo mais uma vez como um mantra para que vocês não esqueçam, os herdeiros necessários são apenas os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Certo? 1790, e aí nós temos, gente, uma mudança séria. Então, 1790 dizia o seguinte: a companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união, estava nas condições seguintes. Aí vem alguns incisos que dividiam a herança para o companheiro. Veja que o companheiro não era colocado entre os herdeiros necessários, havia uma sucessão separada para os companheiros em união estável. Acontece, gente, que em 1790, atenção, tem que piscar isso para vocês, atenção, o Supremo Tribunal Federal, o STF, considerou inconstitucional o artigo 1790. Significa que o 1790 não tem mais validade, porque ele foi considerado inconstitucional em maio de 2017 pelo STF. Portanto, desde aquele momento para frente, todos os julgados devem se pautar na inconstitucionalidade do 1790. Por que foi decidido assim? Eu, particularmente, acho que a decisão foi equivocada, mas o que vale não é a minha opinião, e sim o que é de fato. A inconstitucionalidade aconteceu segundo justificativas de boa parte do STF, alguns tomaram decisão no sentido contrário, entenderam o contrário.
de que como a união estável é família tanto quanto o casamento, deveriam se dar tratamento igualitário para o cônjuge e para o companheiro. Portanto, hoje, gente, companheiro e cônjuge têm os mesmos direitos sucessórios. Então eu vou aplicar por analogia à união estável as mesmas disposições do artigo 1829, que nós vamos estudar em vídeos posteriores, tá? Então, o 1790, quem tiver com código aí desatualizado, Vadimé com desatualizado, o 1790 não vale mais. O 1790 foi considerado inconstitucional e, portanto, não há mais aplicabilidade do artigo 1790. Inclusive, nós temos um vídeo mais antigo aqui do Direito com Elas, que foi feito antes dessa decisão do STF, que falava das diferenças entre união estável e casamento. Cuidado que esse vídeo, como foi feito antes, ele está desatualizado, tá? Então verifiquem a época em que o vídeo foi editado, porque foi no momento anterior a essa declaração de constitucionalidade, tá? Então algumas pessoas me procuraram, falaram que viram esse vídeo, ficaram confusos. Então o vídeo foi gravado antes da decisão do STF. Portanto, agora aquele vídeo está desatualizado, provavelmente nós vamos até tirá-lo do ar para não confundir vocês. Tá bom, gente? Então, 1790, inconstitucional. Certo? Então essa é a primeira parte do direito das sucessões, os primeiros artigos até o 1790. No próximo vídeo, aula 2 do minicurso de direito das sucessões, nós vamos estudar outras disposições importantes a respeito da sucessão, como quem pode receber a herança, quem está apto a receber herança, quem pode ser herdeiro, enfim, várias coisas importantes em continuidade. Então nós vamos continuar na próxima aula pelo artigo 1791. Então, aula 1, minicurso de direito das sucessões. Esse vídeo vai ficar disponível, como todos os vídeos do Direito com Elas, ficam disponíveis para vocês. Assim que eles são colocados no ar, eles ficam todos disponíveis. Nós temos mais de 300 vídeos já editados e colocados no nosso canal, todos à disposição de vocês, não apenas de direito de família e das sucessões, como também das outras meninas do canal, das outras professoras. Nós temos vários vídeos de português, direito do trabalho, processo civil, direito do consumidor, direito civil parte geral, contratos, responsabilidade civil, enfim, temos vários vídeos à disposição de vocês aí no nosso canal. Então, o minicurso de direito das sucessões também vai ficar disponível para vocês assim que ele for publicado e editado todas as semanas. Nós vamos nos encontrar então para o nosso minicurso e a cada semana uma nova aula. Hoje foi a aula número 1, na próxima semana teremos a aula 2 de direito das sucessões do nosso minicurso, ok? E fica combinado que ao final do nosso curso, quem responder uma provinha que a gente vai disponibilizar depois da última aula, mandando para nós, estando tudo correto, vai receber um certificado de conclusão do Direito com Elas, do nosso minicurso de Direito das Sucessões. Divulguem o nosso canal, gente, divulguem as nossas aulas. São aulas que ajudam vocês a estudar para o exame da ordem, a se preparar para o exame da ordem, ajudam o pessoal no dia a dia para entender melhor o que é o direito, até as pessoas leigas também podem entender os nossos vídeos. A gente tenta fazer uma linguagem acessível a todos. Então divulguem nosso canal, nós passamos os 3.000 inscritos, obrigada por isso. Queremos chegar aos 4.000 inscritos até dezembro e contamos com a ajuda de vocês para isso. Legal, pessoal? Se vocês gostaram, deixa a sua curtida aqui embaixo. E aí fica marcado o nosso encontro para a aula 2 do nosso mini curso de direito das sucessões para a próxima semana. Espero vocês. Um beijo, até lá!